Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina, através da TV Tropical, canal 7. Também para a região de Maringá, pelo canal 15. Para Cianorte, região, pelo canal 46. Para Campo Mourão, região, pelo canal 12. E para todo o oeste do estado do Paraná, pelo canal 33 de Foz do Iguaçu. O principal assunto desta noite aqui no Pauta em Debate é economia. E antes que você, minha amiga, você, meu amigo, torça o nariz, eu não gosto de economia, não quero saber de economia. Eu vou falar para você algumas coisas aqui que a Folha de Londrina publicou também no último sábado. E o Giovanni mostra para a gente aqui. Paraná mantém a participação de 5,8% no PIB nacional. Mas a manchete pode parecer boa, né? Manteve a participação, né? Pois é, mas tem um detalhe aqui que muitas vezes a manchete não traduz. Mas o gráfico mostra de forma interessante aqui, esse gráfico aqui, né? Olha só que interessante o gráfico da participação. O Giovanni mostra bem no cantinho aqui, Esse imenso pedaço de pizza enorme, vermelho, é a participação de São Paulo no PIB nacional, 32,1%. O Rio de Janeiro, esse verde mais para cima, esse verde, 11,5%. Em Minas Gerais, 9,2%. E aí, lá no Rio Grande do Sul, 6,3%, subindo, e o Paraná, 5,8%. Santa Catarina, 4%, e assim vai, né? Ou seja, São Paulo sozinho, minha amiga, representa quase 1/3 do PIB nacional. Somado a Minas e ao Rio de Janeiro, 54% aproximadamente do PIB nacional em 13 estados. E o curioso, né? O Paraná 5,8%, um pouquinho menos de 6%, e Santa Catarina, um estado bem menor, que praticamente não tem agricultura, 4% do PIB nacional. Mas olha o que a matéria não traz, mas não parece muitas vezes para você. O Paraná teve uma mudança, manteve o PIB, mas teve uma mudança, caiu na questão da indústria. A participação da indústria era 7% em 2011 e caiu para 6,7% em 2012. Esses dados são de 2012. E o que significa isso na sua vida? O que significa isso para as nossas cidades? É sobre isso que nós vamos conversar nessa noite com o economista Marcos Gabriel. Será que essa participação é resultado de um esforço enorme do Estado, de toda a nossa gente, para ter uma economia competitiva? E ainda que a indústria caia, outros setores estão crescendo? Ou será que o Estado não consegue crescer mais? Qual a leitura que o Marcos Gabriel vai trazer para você nesta noite aqui no Pauta em Debate? O que significa também um viés interessante. Esses dados são 2012. Será que hoje, nós estamos aqui partindo para o final de 2014, será que melhorou em relação a isso? Ou será que a economia está pior? Tudo isso depois do nosso intervalo comercial. Um minutinho só, nós já voltamos. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida.
Estamos de volta com o Pauta em Debate. Como eu disse para você, o assunto é economia, mas é economia que fala para você que você tem interesse certamente. Conosco aqui o economista Marcos Gabriel. Marcos, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Luiz César. Boa noite a você que nos acompanha pela CNT. Como que você, economicamente, como que os economistas veem essa matéria da Folha de Londrina, a matéria do Nelson Bortolin, para a Folha de Londrina do último sábado? O Paraná mantém a participação no PIB, o Produto Interno Bruto Nacional. É uma boa notícia ou é uma notícia preocupante? Luiz, duas visões que até você colocou no início. Isso pode ver que o copo está meio cheio ou o copo está meio vazio, né? Então, por um lado, nós continuamos com a mesma participação, isso no ano de 2012. Por outro, nós poderíamos ter ampliado essa participação. Porém, como são dados de 2012 e nós estamos no final de 2014, então essa é uma informação que já está defasada há quase 24 meses, né? Então, nós vamos falar de questões de história, porque já passou. O importante é que, se nós analisarmos até o que nós já vemos discutindo aqui no Pauta em Debate sobre o crescimento do país e do Paraná, o nosso estado nos últimos 24 meses, 2013 e 2014, sempre vem crescendo acima da média nacional. Sempre vem gerando mais empregos do que na média nacional. Então, muito provavelmente, nós não temos os dados fechados, mas, considerando 2013 e 2014, nós com certeza ampliamos essa participação, né? Mas é uma participação ainda muito pequena em relação ao todo, né? Nós ainda temos um país com as riquezas muito concentradas no Sudeste, ou nos 3 maiores estados, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde 54% do PIB das riquezas do país estão concentradas nesses 3 estados. Se você pega os 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, 16% da riqueza. Então, se você soma o Sul e o Sudeste, ainda temos 70% da riqueza aqui na nossa região. Por isso até que há esse trabalho e que muitos se indignam. Nós arrecadamos aqui no Sul, de cada R$3 arrecadados, um volta para cá em formas de investimento. Ou seja, o governo federal, em nome do equilíbrio, do equilíbrio regional, tem tirado o recurso do que nós geramos no Sul e no Sudeste e transferido para o Nordeste para que consiga desenvolver aquela região, né? Mas nós poderíamos sim, já devemos, mas o trabalho de desenvolvimento do Estado do Paraná, ele tem que ser intensificado, e como você é um defensor dessa bandeira, com a industrialização. E quando você vê aí que a nossa participação em 2012 caiu na questão da participação industrial, isso é preocupante. Apesar que nos últimos 24 meses houve-se a intensificação da atração de indústrias para o nosso Estado, até um projeto do atual governo do Estado, chamado Paraná Competitivo, mas nós não temos ainda os dados finais ou fechados dessa política, mas eu tenho certeza que nós melhoramos sim a nossa participação no PIB e também na participação da indústria no país. E olha, um dado interessante que o Marcos faz aqui menção, segundo o Nelson Bortolin, da Folha de Londrina, a participação da indústria de transformação no Estado vem em franca queda desde 2009. Em 2009 havia uma participação de 18,8% da indústria no PIB, passou para 18% e depois para 17,7% nos 2 anos seguintes, né? 10 e 11, e chegou a 14,8% em 2012, ou seja, de 18,8% em 2009 para 14,8%. Também comporta 2 leituras. Pode ser que a nossa indústria está encolhendo ou os outros segmentos, como de serviços e comércio, estão crescendo e tomando espaço da indústria no PIB. Isso acontece no Brasil inteiro. E nesse ponto o Paraná não consegue se descolar do Brasil. A indústria de transformação, todo o setor industrial, ele tem perdido fôlego no nosso país e não é de hoje. Já há muito bom tempo que nós, infelizmente, temos perdido a participação das riquezas geradas pelas indústrias para os demais setores, ou seja, o setor de serviço, o comércio, a própria agricultura tem avançado mais em relação à indústria. E por quê? Porque, infelizmente, o setor industrial brasileiro tem sofrido muito com uma concorrência desleal dos produtos que vêm do exterior. E o Brasil não tem conseguido proteger a sua indústria. Então, se você pega os produtos que vêm da China, que tem um custo muito baixo,
em termos de mão de obra, em termos de burocracia, enfim. Os produtos produzidos lá são muito mais baratos do que os produtos produzidos aqui no Brasil. Automaticamente, eles exportam para o Brasil, se torna uma concorrência desleal e nós não conseguimos fazer frente a essa concorrência. E o que tem feito muito, o que tem acontecido muito na indústria brasileira? É uma palavra até muito feia, mas chama-se a desindustrialização, né? Ou seja, as empresas, elas estão comprando componentes no exterior, principalmente chineses, para montar os equipamentos aqui no Brasil. Porque a concorrência, para que eles não percam essa concorrência, eles têm que reduzir o teu custo. Então, compra-se o produto, ou a base, ou as matérias-primas no exterior, não matéria-prima em termos de commodities, em termos de minério de ferro, de produtos agrícolas, mas sim componentes já industrializados que fazem parte do produto final. Então, isso faz com que a nossa indústria vai perdendo cada vez mais espaço. E se o governo, isso já vem sido alertado há pelo menos 2, 3 anos pelos setores que congregam as indústrias, a Confederação Nacional da Indústria, há muito tempo vem alertando isso para o governo federal, mas o governo não conseguiu resolver essa equação. E isso necessita de investimentos para que nós possamos ter aí o chamado custo Brasil reduzido. Isso carece de uma redução da carga tributária. O governo tem feito desonerações setoriais, mas necessita de ter uma reforma ampla para que o imposto que incide sobre a produção seja menor e os nossos produtos sejam mais competitivos. E olha, uma coisa interessante que você também pode estar se perguntando, meu amigo, é o seguinte: tá bom, e o que isso vai trazer de impacto na minha vida? Se a empresa traz a torneira lá da China, ou as partes da torneira e monta aqui, e algumas já trazem até o produto acabado, só troca de embalagem, já embalado, só coloca etiqueta, só coloca o rótulo, né, para distribuir no país. E alguns já vêm até pronta a rotulagem, só para distribuição. O que muda na minha vida? Né? Se eu estou comprando um produto que é fabricado no Brasil, né, muitas vezes aqui na nossa região, ou em qualquer parte do Brasil, e se eu estou comprando um produto que é fabricado na China, e é trazido para cá e é distribuído. Eu não trabalho na indústria, eu trabalho no shopping, minha mulher trabalha no hospital, a minha filha é secretária numa universidade, numa faculdade particular, e eu não tenho ninguém na indústria e eu não estou preocupado com isso, se eu compro a torneira que vem da China ou se eu compro a torneira que é fabricada lá em Joinville. Qual é a mudança para a nossa vida nesse processo que você fala de desindustrialização? Até porque, minha amiga, você pode estar se imaginando o seguinte: mas da China não é só aquele monte de coisa que vem no camelódromo, né? Aquele monte de coisa que traz lá da China, algumas coisas boas, outras nem tanto. Não, boa parte das roupas hoje, inclusive roupa, gravata, até essa gravata aqui vem da China, tenho certeza absoluta, essa gravata é chinesa, comprada por uma empresa nacional, que muitas vezes coloca a sua marca, a sua etiqueta, e sai mais barato para ela comprar a gravata, essa gravata que vem da China, ou essa camisa, pronta, trazer aqui no Brasil, colocar a sua etiqueta, e não coloca o Indibras, né, que não é feito no Brasil, mas vende com a sua marca ou com a marca de combate, do que pagar uma costureira, cortar o tecido, comprar o tecido, montar uma fábrica, construir uma fábrica, pagar os impostos e trazer. Qual a diferença para as pessoas que estão nos assistindo nesse processo todo, Marcos? Luiz, para quem é consumidor e consome o produto, mesmo que ele tenha uma qualidade um pouquinho inferior, mas ele tem um custo menor. Aparentemente parece que o benefício é maior para o teu bolso. Porém, aí vamos para o outro lado da ponta. A pessoa trabalha num shopping, a pessoa trabalha numa clínica, ela trabalha numa universidade. As pessoas que trabalhavam na indústria, elas eram consumidoras da loja do shopping, elas eram consumidoras dos serviços da clínica ou dos serviços de saúde, elas eram consumidoras dos serviços de educação. A partir do momento que essas pessoas começam a perder os seus empregos, automaticamente as pessoas que estariam consumindo nesses estabelecimentos comerciais ou de prestadores de serviço começam a não consumir mais. Automaticamente, estas empresas começam a vender menos. Se vende menos, automaticamente, ou ela não contrata mais gente ou ela começa a demitir. O que aconteceu no mês de outubro no fechamento do emprego?
Pela primeira vez em 15 anos, em outubro, houve uma redução da quantidade de pessoas empregadas. Isso já é a ponta final ali da recessão, aonde, quando nós falávamos sobre isso há uns 3, 4 meses atrás, que se não sabia se o país estava ou não em recessão, de que o emprego ainda não tinha sido afetado, agora o emprego já começou a ser afetado. Agora o emprego já começou a ter um reflexo e isso afeta diretamente a vida de todos nós. Porque quando começa a faltar o emprego, quando numa família de 3, 4 pessoas que trabalham, uma perde o emprego, você começa a reduzir o dinheiro que vem para essa família manter os seus custos de vida. E a partir do momento que a inflação está subindo mais e que no emprego não se consegue negociar um aumento que faça frente, pelo menos a correção da inflação, o poder aquisitivo do trabalhador começa a reduzir. Então, o trabalho, a desindustrialização, a falta de riqueza, ou a redução da riqueza gerada na indústria, ela afeta diretamente todo o mercado. Afeta principalmente o mercado de trabalho, porque as pessoas vão começar a consumir menos. E se vão começar a consumir menos, falta emprego. E a partir daí afeta todos nós. Então, se não tem não afeta diretamente a família que não está empregada, mas ele afeta sim na renda dela, na geração da renda, na geração do emprego. E tem um fator, Luiz, que é primordial e aí também preocupante. Se uma pessoa que estava trabalhando na indústria é mandada embora e ela não consegue uma colocação na indústria, para onde que ela vai? Ela vai para o setor de comércio ou para o setor de serviço. Aí ela vai começar a concorrer pela vaga que a pessoa que está empregada no shopping tem hoje. Porque o que as empresas fazem nesse momento de crise? Ela pega um funcionário que está recebendo 2, 3 mil reais, manda embora e contrata 2 ou 3 pagando R$1.000. E quem perdeu o emprego, ele se sujeita, para não ficar desempregado, ele se sujeita por um emprego no valor mais baixo. E uma outra face da geração do emprego, que os números que aparecem no país, na média nacional, quando a gente transfere essas médias para os setores, pros setores regionais, o Paraná, São Paulo, o Sul e o Sudeste não está com o mesmo nível de emprego do Nordeste e do Norte. Mas por que o Norte e o Nordeste ainda não foram afetados? Porque lá não tem indústria. Lá é extensivamente geração de emprego em comércio e serviço. Então, a indústria do país está concentrada no Sul e Sudeste. Então, a crise na indústria tem afetado muito mais a região Sul e o Sudeste do que a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Quer dizer, na prática, meu amigo, até nisso, né? Apesar de ser um processo industrial aqui, principalmente na região Sudeste, mas também a crise chega aqui primeiro. A gente vai para o intervalo comercial e depois do intervalo eu vou perguntar para o Marcos Gabriel, será que isso tem mudança? Como ele falou, deu a dica já, né? Nas regiões muda muito, a região de Londrina, a região norte do Paraná, noroeste, oeste do estado, sofre mais com esse processo de desindustrialização e de queda do PIB ou ele acaba preservado pela agricultura? Dentro de um minuto, depois do nosso intervalo comercial. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. O assunto desta noite é economia. Marcos Gabriel, você falava que a questão da indústria está concentrada no Sudeste e no Sul do país, e por isso o desemprego chega primeiro
justamente onde tem indústria. Em outros lugares do país, no Nordeste, por exemplo, chega depois. Na questão regional do estado do Paraná, isso também acaba acontecendo? O interior onde nós estamos, o norte, o noroeste, o oeste do estado, fica mais preservado porque a grande parte das indústrias está em Curitiba e região, ou acabamos sofrendo também com isso? Luiz, nós temos um diferencial que é a questão agrícola, né? Mesmo nós tendo uma parte de indústrias na nossa região, mas nós sempre fomos beneficiados pela agricultura. E a partir daí, a agricultura ela acaba sendo fiel da balança no país e também no estado do Paraná. E nós estamos num momento de seca, onde as culturas estão sendo plantadas depois do período adequado, as chuvas não estão caindo e isso acaba prejudicando também a nossa economia. Se nós tivéssemos aí com o clima adequado, com a agricultura prosperando, nós não estaríamos sendo afetados tanto como nós estamos. Por quê? Porque a nossa indústria, uma parte dela também vem do agronegócio. Ou seja, é uma indústria de transformação de alimentos. Então, e também que depende da plantação. Então, os serviços, questões de implementos agrícolas, as empresas agros que vendem para o campo e as nossas cooperativas que transformam o produto agrícola. Então, quando nossa agricultura vai bem, o Estado vai bem. Agora, nós temos dois problemas. Nós temos a parte industrial do país como um todo. A nossa indústria está sofrendo, mas nós também temos o problema que a agricultura também não está bem, né? Então, isso acaba afetando ainda mais a nossa região. E um peso a mais em Londrina que é a questão da construção civil. Nós temos uma cidade pujante na área de construção civil, mas a construção civil também está em baixa. Então, nós temos vários segmentos que estão em baixa no nosso estado e principalmente aqui na região de Londrina. Isso é ruim para a economia e isso tem trazido os reflexos negativos para a nossa região. Claro que o que eu vou dizer para você, minha amiga, não é lei, né? Mas pelo teu panorama que você traça, pode ser então que a safra para o ano que vem seja uma safra ruim, que a indústria esteja em recessão, né? E que a construção civil não esteja com todo o gás que vinha tendo ultimamente. Haja vista, por exemplo, a questão do Minha Casa Minha Vida, que praticamente parou em muitas cidades aqui da região. Significa dizer, em um minuto, Marcos Gabriel, que o ano que vem pode ser difícil, que as pessoas têm que ser conservadoras, inclusive com os gastos de fim de ano? Não, o ano que vem será difícil. Os gastos de fim de ano, já a expectativa do comércio é que se venda menos, mas nós estamos hoje na mão do governo federal. Vai depender de como que o governo federal vai conduzir a política econômica a partir de agora. Quem que vai ser o novo presidente, o novo ministro da Economia, o ministro da Fazenda, quem que vai ficar como presidente do Banco Central e qual vai ser a linha que vai ser adotada. A presidenta já deu aí a linha que ela vai combater a inflação e vai tentar recuperar a credibilidade dos empresários para que continuem investindo. Infelizmente, nós dependemos agora, estamos na mão do governo federal para saber qual que vai ser o rumo das nossas vidas a partir de 2015. Quer dizer, até lá, caldo de galinha e gastos conservadores. Exatamente, é o que nós temos sugerido aí nos últimos meses. Continuamos na cautela para saber o que vai acontecer no futuro. Marcos Gabriel, muitíssimo obrigado pela presença e pelas informações. Obrigado, Luiz César, e uma boa noite a todos. E para você também, meu amigo, para você também, minha amiga, boa noite. Olha, muitíssimo obrigado pelo carinho da sintonia, mas de coração mesmo, muito obrigado por permitir que a gente entre na sua casa, no local onde você está. Que sua noite seja abençoada, que você tenha um descanso maravilhoso e que o dia amanhã seja também muito abençoado. Que Deus abençoe você e toda a sua família, hoje, amanhã e sempre. Um grande abraço, até amanhã, tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.